É, ela se foi. Nossa querida Jacutinga foi embora em uma das cenas mais emocionantes de Renascer. Ele vai deixar bastante saudade e bastante tristeza. Mas será que ela foi pro Pantanal? Esses dias vi um vídeo circulando por aí falando que ela tinha uma ligação com Zé Leôncio. Será que isso é verdade? Mas na primeira versão, as coisas não aconteceram exatamente dessa maneira. E por que Jacutinga ficou tão pouco? Será que foi por causa da Fernanda Montenegro? Mas eu vou explicar tudo isso lá na frente, já que o capítulo de hoje foi quente. Tanto que Jacutinga foi embora e nem chegou a ir no casamento do nosso painho. Falando nesse casamento, Rei Mariana, pelo visto, não cansa de querer ser Maria Santa, né? Tá bonito tipo de Maria Santa? Ela tá achando que é quem? A reencarnação da Santinha? Porque tudo ela quer se comparar com a Santinha. Já falei, não mexe com nossa Santinha. Deixa a nossa Santinha em paz, Mariana. Agora que a gente tá começando a ter uma relação mais amigável, você quer falar da Santinha? Tá louco? Deixa eu me apresentar aqui, ó, porque eu sou o Jackson, noveleiro raiz assim como você. E aí, já tá fazendo parte da nossa comunidade de noveleiros? Eu já falei, né? É simples, fácil e rápido. É só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, assim você não perde mais nenhum conteúdo sobre novelas, porque aqui todo dia tem vídeo novo sobre novelas. Você que é meu inscrito? Muito obrigado. E o José Bento, hein? Muita gente comemorou o fato dele ter apanhado do João Pedro. Eu posso dizer que ele é um falcatrua? Sim, é. Eu posso dizer que ele é um malandrão? Sim, é. Eu posso dizer que ele merecia apanhar? É, talvez, pode ser. Mas na real, nesse capítulo, ele jogou umas verdades na cara que ninguém teve coragem até hoje de falar. Foi o único que teve coragem de falar na cara do José Inocêncio. Eu nunca entendi essa relação de João Pedro ficar pisando no Cacau como se fosse um empregado. Você fala como se isso fosse uma ofensa. Uma ofensa não é, mas também não é o lugar dele, né, pai? Aí é claro que depois o José Inocêncio não ia deixar barato. Às vezes eu acho que ele nem é nosso irmão, sabia? Isso aí eu vou ter que concordar, né? Bom, aí eu já não sei se é uma ofensa ou é um elogio. Mas ao mesmo tempo que ele dá essa paulada nos seus dois filhos, é uma paulada na cabeça dele também. Já que graças à educação que ele deu para os meninos, eles ficaram desse jeito aí. Continua dando tudo para marmanjo que odeia serviço. Continua, vai lá. Mas depois, o José Bento foi falar com o João Pedro. Me diz, ele mentiu? Mas já pensou em quantos passos você deixou de dar nessa vida? Só pra poder ficar aí pisando no Cacau de painho? Sabemos que o Zé Bento é picareta, falcatrua, enfim, mas ele não mentiu. Pelo contrário, ele tá mais que certo. Porém, também sabemos que se João Pedro é assim, é muito culpa do cabresto que o seu pai colocou, já que foi José Inocêncio que fez a vida de João Pedro um inferno e acabou fazendo o JP viver naquele mundinho pequeno, fechado. Mas o José Bento tá certo, tem que tentar abrir os olhos do seu irmão. Apesar que se tratando de José Bento, a gente até fica na dúvida. Será que ele tá falando de uma forma real ou ele tem algum interesse por trás? Isso porque o Zé Bento tem motivos para se aproximar do JP, já que agora ele vai ter as terras e vai ter que trabalhar. E ele não sabe o que fazer e precisa de alguém que entenda. O Zé Inocêncio já falou que não vai assumir essa bronca, então talvez ele está querendo roubar algumas informações do irmão para conseguir barganhar algo. O problema é que o João Pedro é meio cabeça dura, mas agora era a grande chance dele de dar o troco nesses seus irmãos, já que os doutores se acham superiores ao caçula e agora é eles que vão comer na mão do João Pedro. Mas talvez a mágoa do João Pedro pelos irmãos seja maior ao ponto dele não raciocinar assim. Tem que ouvir mais a Zinha. Aliás, a Zinha é a gente dentro da novela, já que ela tá sempre pronta para ser a Red Pill do João Pedro. E tá na hora mesmo dele parar com essa frescura, parar de ser emocionado, deu uns beijinhos na Mariana e já é o grande amor da sua vida. Você tá me aperreando. Você tá me berreando também. Aliás, João Pedro, tem que ter amor próprio, né? Ficar toda hora aí se rebaixando por Mariana. Chega logo, Sandra, eu não aguento mais ver nosso menino sofrer desse jeito. João Pedro é o último romântico da face da terra. E o casamento acabou ficando pro próximo capítulo. Mas a gente acabou conhecendo alguns personagens novos que acabaram surgindo na novela. Como, por exemplo, o nosso querido Pastor Lívio,
Ó, eu já fiz um vídeo aqui contando um pouco da história do pastor Lívio e eu vou deixar o link aqui. Lá eu explico porque o padre virou pastor. Mas diferente da primeira versão, dessa vez eles se conhecem em uma oficina mecânica e vão passear de moto. Lembrando que lá na primeira versão, o padre Lívio já é apresentado chegando na cidade juntamente com o Padre Santo. Logo também não existe essa questão do assentamento na versão original. Pare a moto, por favor. Oi, padre. Pare a moto, por favor. Eu gostei muito da forma com que eles acabaram introduzindo essa questão da tecnologia, com o pastor Lívio filmando ali, falando que estava em live para acabar salvando o Padre Santo. Eu até fiquei pensando, pô, é só fingir que tá em live, nem precisava estar em live, né? Que os caras iam cair. E no fim, não é isso que aconteceu? E se eu disser pro senhor que meu celular tá sem bateria? E vocês perceberam que nesse capítulo não teve tanta presença da Buba, do Zé Venâncio e da Kika? Afinal de contas, tem muitos personagens ainda para serem apresentados. Por isso, neste vídeo, pelo menos nesse vídeo, eu não vou falar que a Kika é insuportável e que o José Venâncio faz tudo errado. Prometo, nesse vídeo não. Mas agora é a hora de dar adeus à nossa querida Jacutinga. Como é que você me faz uma coisa dessa? Não quero choro nem vela. Agora, é curioso, não é mesmo? Juliana Paz novamente uma novela onde sua participação se limita à primeira parte e um trecho bem pequenininho da segunda parte. Aconteceu em Pantanal e agora se repete em Renascer. A saída da Jacutinga é triste e bem melancólica. No entanto, sua presença na trama se tornou dispensável. Ali estava indo uma mistura de santa e de Kenga, que eu não sei de qual das duas a gente vai ter mais saudade. Ao contrário de 93, quando Norberto anunciava sua despedida, dessa vez a interação entre os amigos ocorreu, revelando a hora de dar tchau. Quero que todo mundo se lembre desse lugar como um lugar muito feliz. Também houve diferenças significativas, como a clareza do relacionamento entre eles e a abordagem da responsabilidade da Jacutinga na morte de Maria Santa, marcam esse triste desfecho. E com essas mãos também levei o amor daquela casa. E não tem um dia nessa vida que eu não me... Eu até entendo a Jacutinga de agora se sentir mais culpada do que a Jacutinga do passado, já que no remake a novela já se passa em uma época onde os recursos hospitalares eram mais acessíveis. Mas a gente vai ter que viver nesse eterno luto do se. Se a Jacutinga não tivesse embarcado nas ideias de Maria Santa, se a Jacutinga tivesse convencido ela que o hospital era o melhor caminho, mas isso já é passado. Jacutinga parte, deixando saudades nos clientes, pelo menos para o Zinho, da versão original acabou deixando. Vamos indo logo porque nós temos que passar na esquina ainda hoje, tá esquecido disso? Vai perder a viagem. Oxê, por causa de quê? A casa dela se fechou. Fechou? Eu achava um sarro porque tinha cena lá que as crianças corriam atrás do caminhão da dona da zona. Era traumático. Além de puta, ela foi parteira que trouxe ao mundo a maioria daquela molecada. Se na segunda versão ela foi embora sem avisar Zé Inocêncio, na versão original, pelo contrário, o painho até deu um dinheiro para ela seguir a vida. E nosso patrão tá sabendo disso, seu Norberto? Não só tá sabendo, como deu um dinheiro a Jacutinga para ajudar na viagem. Jacutinga será sempre lembrada com carinho, mas o encerramento da sua história abre espaço para a entrada de novos personagens. E você, que achou da Jacutinga? Considera que ela poderia ter contribuído mais na trama ou concorda que seu fim foi digno sem necessidade de prolongar sua história? Eu sinceramente acredito que tenha sido um encerramento adequado. Aí você vai me dizer, mas por que a primeira Jacutinga teve só uma pequena participação? Por que eles não inventaram uma história maior para ela? Bom, eu não consegui encontrar uma resposta mais clara sobre isso, mas o jornal O Globo, do dia 31 de janeiro de 1993, dizia assim: Fernanda Montenegro ensaia a peça e grava 2 novelas. Ou seja, a Fernanda Montenegro estava abarrotada de serviço na época, tanto que logo após gravar Renascer,
3 meses depois, já estava na novela O Mapa da Mina, que acabou sendo a última novela de Cassiano Gabus Mendes. Lá, ela fazia a personagem Madalena Moraes, sem contar a peça de teatro que ela estava atuando. A pequena participação de Jacutinga já era prevista desde o início da trama. Nessa mesma reportagem do jornal o Globo, Fernanda Montenegro acaba respondendo como foi a sua pequena participação na novela Renascer. É uma participação em apenas 12 capítulos. Eu faço a dona de um lupanar dos anos 30, 40 em Ilhéus. É um personagem bonito, gostei de fazer. E agora a história se repete. Eu vi também que muita gente viralizou uma cena da novela Pantanal, onde lá também existia um bordel e a dona se chamava Jacutinga. Inclusive, foi lá que foi criado o Zé Lucas de Nada, o filho bastardo do nosso querido José Leôncio. Mas lembrando que as duas Jacutingas não tem nada a ver uma com a outra, mas porque as duas então se chamam Jacutinga. Segundo o autor Benedito Rui Barbosa, em uma entrevista à Folha de São Paulo, ele acaba homenageando algumas pessoas que fizeram parte de sua convivência dentro da sua história. E o Benedito conta que aos 14 anos, quando ele começou a fazer sacanagem, vamos dizer assim, ele acabou conhecendo um bordel e lá a dona do bordel se chamava Jacutinga. Então, ela só é uma representação dessas diversas donas de bordéis que existem pelo país, e por isso o nome dela é Jacutinga. É apenas uma homenagem à dona do bordel que ele conheceu quando era jovem. E a trama enfim termina com as cenas do próximo capítulo, com João Pedro dando um soco na cara do Zé Bento. Dessa vez o Zé Bento já sabia da questão da Mariana e foi lá provocar o irmão e acabou tomando um tapa na cara. Pior que ele já tinha cutucado a onça lá atrás, morreu de medo e foi cutucar de novo. Zé Bento não aprende. Sei que muita gente acabou gostando da situação, mas sabe o que eu sinto? É que o Zé Bento vem se tornando o malvado favorito da rapaziada. Vocês concordam comigo? Comenta aí. Mas a gente também pôde ver a Ritinha, essa personagem que já havia aparecido brevemente, servindo um café para o seu pai Chico em uma conversa com a sua mãe Inácia. Mas dessa vez descobrimos que a Inácia é linha dura. Imagina, se ela implica com todas as mulheres dos homens da fazenda, imagina o que ela não vai fazer com o seu genro. E pro azar dela, o Zé Bento vai ciscar por ali. E o Heriberto? Será que ele vai investigar o seu sócio para Eliana? Afinal, ela tem o que ele quer, né? Lembrando que o personagem similar dele na primeira versão era um detetive contratado por ela. Essas respostas a gente só vai ter mais pra frente. Agora eu vou começar a me arrumar porque hoje tem o casamento do painho. Vou deixar 2 vídeos aqui caso você queira assistir. E segue nós aí porque aqui todo dia tem vídeo novo sobre novelas. Então até a próxima, noveleiros sedentos por spoilers. Fui!